Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sabe, hoje a gente vai conversar sobre uma coisa que mexe com todo mundo. O que realmente tem valor na nossa vida? Todo mundo tem, lá no fundo, uma espécie de bússola interna que aponta para o que a gente acha importante. Mas e se essa bússola estiver meio desregulada? Vamos mergulhar nessa ideia juntos? E para a gente já começar a pensar, eu deixo uma pergunta no ar. Se a sua vida fosse, sei lá, uma planilha, um balanço financeiro, o que você colocaria na coluna dos lucros? O que seria um ganho de verdade? Um ganho que dura? Pois é, essa ideia de uma contabilidade da alma é muito forte, né? Pensa só, quer a gente perceba ou não, cada um de nós tem tipo um caderninho interno. Ali, a gente vai anotando o que considera lucro e o que considera prejuízo na jornada da vida. E para a gente entender isso na prática, vamos dar uma olhada na história de uma figura bem conhecida, o apóstolo Paulo. Olha, antes da grande virada na vida dele, Paulo era o que a gente chamaria de um cara de sucesso. Se a gente olhasse a contabilidade dele naquela época, a coluna de ativos estava lotada. Tinha prestígio, muito conhecimento, uma reputação, sabe, impecável para os padrões da época. Ele estava no topo, aos olhos de todo mundo. Mas é aqui que a história tem uma reviravolta daquelas. Depois de uma experiência que mudou tudo, a contabilidade do Paulo virou de ponta cabeça. É sério, tudo aquilo que ele considerava lucro, sua origem, seus estudos, seu fervor religioso, de repente ele passou a ver como prejuízo. Imagina só, uma mudança completa na contabilidade da alma. E veja bem, não foi só um ajustezinho não. Foi como se ele tivesse rasgado o livro antigo, zerado tudo e começado uma contabilidade totalmente nova, com uma moeda diferente. A pergunta que fica é, o que pode provocar uma transformação tão radical na vida de alguém? Bem, o divisor de águas na vida dele foi um encontro inesquecível. Na estrada para Damasco, uma luz fortíssima deixou ele cego, fisicamente cego. Só que, olha que incrível o paradoxo. Foi justamente nesse momento de escuridão total que os olhos do espírito dele se abriram pela primeira vez. Ele passou a ver o mundo de um jeito completamente novo. E essa citação que a gente vê agora, ela resume perfeitamente o que aconteceu. Essa nova visão fez o Paulo entender o risco que corremos quando colocamos nosso coração, nosso valor em coisas que não duram, em objetos inúteis e perigosos. A grande chamada era para desviar o foco, sabe? Tirar a mente das coisas daqui da terra e focar no que é celestial. Então, aqui está o ponto central de tudo. O Paulo, basicamente, trocou de moeda. Ele jogou fora a moeda que usava para medir o valor das coisas na vida antiga e adotou o que a gente pode chamar de moeda do céu. E nesse novo sistema, o tesouro de verdade não é mais status, não é reputação, mas sim um caráter parecido com o de Cristo e a certeza da salvação. E essa ideia, sabe, de uma cegueira que na verdade traz a visão, isso não aconteceu só com Paulo, não. É um princípio espiritual muito forte que a gente encontra em outras passagens, como numa história bem marcante lá no Evangelho de João. Nessa história, Jesus cura um homem que nasceu cego, e logo depois ele solta essa frase, que é de parar para pensar. Ele diz que veio ao mundo para que aqueles que não veem possam ver, e para que aqueles que acham que veem percebam que na verdade são cegos. É forte, né? E é aí que a coisa fica bem pessoal para cada um de nós. Onde será que na nossa vida a gente age com aquela certeza de quem já sabe de tudo? Onde será que estão os nossos pontos cegos? Aquelas ideias, talvez preconceitos, que simplesmente não nos deixam enxergar uma verdade mais profunda? Colocar isso em prática, então, começa com um passo de humildade, né? A gente reconhecer que precisa de ajuda. É chegar para Jesus e dizer, olha, eu tenho meus pontos cegos, me ajuda a enxergar a verdade, mesmo que essa verdade seja desconfortável. E a partir daí a gente também se torna um canal de luz para outras pessoas, mas sempre com compaixão, nunca com ar de superioridade. Ok, então com essa nova visão, fica muito nítido que existem dois sistemas de valores, sabe, brigando o tempo todo pela nossa atenção. São duas moedas totalmente diferentes. De um lado, a gente tem os valores do mundo, né? Aquela busca por mais dinheiro, mais prazer, mais status, mais reconhecimento. E do outro lado, a gente tem os valores do céu. A busca por um caráter que reflita o de Cristo, o amor pelas pessoas, a humildade, a salvação. E olha, não dá para a gente se enganar. Esses dois sistemas vivem em pé de guerra. Muitas vezes, aquilo que o mundo aplaude de pé, que chama de sucesso, na contabilidade do céu não vale nada. Ou pior, até atrapalha. O mundo tem um poder enorme de nos distrair, de nos cegar para o que é essencial. Beleza. Então,
No meio dessa briga toda pela nossa atenção, a grande questão é: como é que a gente faz para manter o foco naquilo que dura para sempre? Como a gente protege a nossa visão espiritual dessa poluição toda que vem do mundo? Qual será o segredo, então? O que a gente pode fazer na correria do dia a dia para ajustar o nosso foco, para calibrar o nosso olhar e mirar naquilo que tem valor de verdade, um valor eterno? Olha, a resposta não é uma fórmula mágica, mas está em atitudes práticas, diárias, que a gente toma de propósito. Primeiro, a humildade de admitir: sozinho eu não consigo, eu me engano. Segundo, ter contato diário com a palavra de Deus, que funciona como um colírio, sabe? Para corrigir nossa visão. Terceiro, a oração, que alinha o nosso coração com o coração de Deus. E por último, mas não menos importante, estar junto de uma comunidade de fé e servir as pessoas. Isso sempre nos lembra o que é valioso de verdade. E assim a gente vai chegando ao final da nossa conversa de hoje, mas eu queria deixar um convite para a gente dar uma pausa e, com sinceridade, dar uma olhada na nossa própria contabilidade da alma. Vamos guardar isso no coração. Todo dia é feito de escolhas. A todo momento a gente pode escolher qual voz vai ouvir, a do mundo ou a de Jesus. E é justamente nessa escolha diária de sintonizar nossa atenção na voz de Jesus que os nossos olhos vão ficando mais nítidos. A gente começa a conseguir separar o que é tesouro de verdade daquilo que é só bijuteria, só ilusão. Então, fica a pergunta para a gente refletir. Hoje, agora, o que seria um maior lucro na sua contabilidade pessoal? Se essa nossa conversa fez sentido para você, se agregou algum valor, que tal deixar uma curtida e compartilhar com mais alguém? E claro, conta pra gente aqui nos comentários o que você pensou sobre tudo isso. A gente se vê na próxima!